Amados, vamos ministrar a palavra do Senhor nesta manhã. Abra suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Na sexta-feira, nessa última sexta-feira, dia 31, o mundo cristão, pelo menos renovado, reformado, ele celebrou 508 anos da Reforma Protestante. 508 anos. O Evangelho de João, então, 8:32 diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Nós terminamos o louvor cantando isso, né? Amado Deus e querido Pai, em nome de Jesus, nós queremos te adorar nessa manhã e continuar, Deus, te ouvindo, Deus, e recebendo de ti, Deus, aquilo que o Senhor tem para a sua igreja. Ministra em nossas vidas, em nossos corações, Senhor, a tua palavra, para transformar-nos, Deus, a semelhança de Cristo. E por tudo nós te rendemos graças e louvor e honra e glória, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Então, amados, conhecereis a verdade vos libertará. Isso é uma verdade tão profunda, irmãos, em todos os aspectos. Quando nós lemos aqui, nós só pensamos no aspecto espiritual, né? E é uma verdade, realmente. Jesus nos libertou das trevas e da escravidão do pecado para o reino, né, do Filho de seu amor. Mas isso é uma realidade na nossa vida natural e no cotidiano nosso. Um povo analfabeto, um povo ignorante, é mais fácil de manipular, é mais fácil de subjugar e de escravizar. Por isso muitos governantes totalitários, déspotas, eles não investem em educação, em conhecimento para o seu povo, porque isso libertaria o povo das amarras que ele próprio impõe sobre o seu povo. Essas amarras de servidão, cultural, intelectual, que subjuga o povo na miséria, nas trevas. E isso sim reflete essa verdade espiritual. E Jesus nos veio para nos libertar de forma plena e total. Oséias também falou assim, Deus falando através do profeta Oséias 4:6. Meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Conhecer. E aqui ele está falando especificamente do conhecimento do Senhor. É uma verdade que nós precisamos nos atentar. Conhecer a verdade. A palavra de Deus é essa verdade que nós precisamos estar muito bem firmados para não cairmos nas trevas e, consequentemente, na escravidão, que é o que acontece. E sobre isso que eu gostaria de falar. Nós falamos da reforma. Isso que eu estou falando tem a ver com isso que aconteceu 508 anos atrás. A reforma protestante. Ela é celebrada nesse dia 31 de outubro, e ela, na verdade, ela foi um descortinar da verdade bíblica, um retorno à fé bíblica, que estava realmente perdida. Era uma era, viviam naquele período uma era de densas trevas espirituais que cobriam a humanidade, impondo à humanidade medo, terror, principalmente no que se refere à morte, escravidão, miséria e sofrimento. O mundo vivia em densas trevas. Esse ato da reforma não foi um movimento isolado de uma pessoa, ou um movimento que aconteceu numa data específica, naquele dia 31 especificamente, pronto, resolveu, está feita a reforma. Não, isso foi não foi uma decisão de um concílio, de uma pessoa, de um rei, de um religioso, de um papa, nada disso. Foi um processo muito lento, que levou mais de 2 séculos até chegar ao dia 31 de outubro de 1517. Mais de 2 séculos, sendo esse processo sendo construído e trabalhado por muitos homens de Deus. Mas quando ele aconteceu, irmãos, quando ele se solidificou, ele trouxe impactos profundos, impactos sociais profundos, impactos políticos
religiosos, né, que marcaram o fim da Idade Média, né, e que marcaram toda a Europa, transformaram toda a Europa e toda a cristandade, especialmente. 31 de outubro foi celebrada essa data, porque nessa data, justamente, né, aconteceu a reação de um monge agostiniano, Martinho Lutero, na Saxônia, na Alemanha, em que ele, já há muitos anos, já há mais de 20 anos, ele condenava muitas coisas na fé que eles viviam, na religião que eles viviam, da qual ele também fazia parte como um sacerdote, condenava os abusos do clero. Então, por conta de um acontecimento ali, ele afixou na igreja do castelo de Wittenberg, na cidade de Wittenberg, onde havia uma grande universidade, que ele era inclusive professor nessa universidade, ele era um mestre. Ele afixou ali 95 teses, pregou na porta. A porta da igreja é como se fosse um mural, que ele pregou para um debate acadêmico. Esse era o propósito dele. Um debate acadêmico sobre aqueles pontos que ele questionava a respeito do clero e da fé e tudo mais que eles viviam. Ele mandou uma cópia para o cardeal, né, que era o responsável espiritual por ele. Essa cópia, ao transitar até chegar na mão do cardeal, ela foi copiada e ela foi espalhada por toda a Alemanha. Todo mundo conheceu. Todo mundo não, a grande parte das pessoas. Não havia tanta facilidade de comunicação assim. Enfim, mas aquela data específica é marcada como um virar de página, digamos assim, para a reforma. Eu quero contextualizar de forma muito... Na verdade, tem que ser breve, porque é muita informação que para passar, às vezes, num culto, assim, é meio difícil. Mas assim, irmãos, a Idade Média ela começou com a queda do Império Romano no Ocidente. O Império Romano era dividido entre Oriente e Ocidente. O Oriente permaneceu por mais de 1000 anos, mas o Império Romano do Ocidente ele ruiu e se fragmentou, deixou de existir por volta do ano 476. Ali é marcado o início da Idade Média. E esse período de tempo ele continuou até a tomada de Constantinopla, que foi a queda do Império Romano no Oriente. Tem aqui? Tem. Então, 1000 anos praticamente que duraram a Idade Média. Dentro da Idade Média, irmãos, existe um período, né, que aí não tem data específica, mas dentro desse período existe um tempo, uma era de densas trevas espirituais, que é chamado justamente, né, a Idade das Trevas. Essa Idade das Trevas está relacionada a esse nome porque ela enfatiza a deterioração geográfica, porque a geografia da Europa se transformou com as invasões bárbaras, as nações começaram a se formar a partir dali, praticamente, né? Os limites, as fronteiras começaram a ser delineadas, né? Deterioração cultural, por conta até da vinda de outra cultura, de outros povos, os bárbaros, deterioração econômica, muito severa, sociais e principalmente espiritual. Né? Isso como consequência do declínio do Império Romano. Escuridão espiritual nas artes, na literatura, no conhecimento humano, foram trevas realmente que marcaram a humanidade, não só nas questões espirituais, mas de uma forma muito geral. Né? A igreja, irmãos, além do caos provocado pela invasão bárbara, a peste negra assolou a Europa, né? Lá pelo ano no segundo século, né? A peste negra ela durou praticamente 100 anos. Né? Ela dizimou 1/3 da população da Europa. Além da peste negra, que matou muita gente, que trouxe terror e pânico para as pessoas, muitas superstições em cima disso, a peste negra é o resultado da peste bubônica, da contaminação da urina do rato e tudo mais. As grandes cidades elas eram totalmente povoadas de rato e tudo mais. Né? Além da peste negra, irmãos, as disputas religiosas, guerras, as cruzadas, também nesse período, elas demandaram muito recurso financeiro. Muitos homens morreram nas batalhas, mulheres viúvas,
crianças órfãos, então a pobreza aumentou. As disputas políticas e religiosas, na época, elas trouxeram um período de fome, de miséria, por conta da falta de mão de obra também. Então, a Europa vivia um caos. As próprias guerras entre os povos dentro da própria Europa, a ameaça dos turcos otomanos que já tinham derrubado o Império Oriente e avançavam pelo Ocidente também, que era sempre uma ameaça constante, com muitas batalhas. Então, era um caos generalizado, irmãos. A igreja, irmãos, né, no meio disso tudo, no meio de todo esse caos de disputa, a igreja também vivia uma crise profunda de autoridade. Ela, envolvidas em disputas políticas, disputas religiosas por cargos e posições, corrupção, nepotismo, que é indicar parentes para cargos dentro da própria igreja, cargos eclesiásticos, avareza e imoralidade. Uma corrupção generalizada, vista por todas as pessoas, pelos povos mais simples percebiam essas coisas. Não era algo oculto, escondido. A igreja, só que precisamos entendermos que a igreja, né, às vezes nós não conseguimos entender o que eles viviam. Nós vivemos um tempo tão diferente do que era aquilo lá. A igreja, ela era a autoridade religiosa, política, moral e social em toda a Europa. Era a maior autoridade da Europa, embora tivesse reis. Mas todos esses aí, eles se submetiam à autoridade da igreja. Então não havia distinção também entre igreja e Estado, eles estavam totalmente interligados. As ordens emanadas do clero eram cumpridas pelo poder civil. Os interesses do poder civil eram atendidos pelo clero também. Então, havia era uma coisa só, não havia separação, nem de interesses, nem de poder, nem de interferência da igreja e no Estado. Né? Então, a igreja tinha esse poder que era inigualável, incomparável em todo o continente, um continente cheio de conflitos, guerras, disputa política, né? Invasões, né? Algo assim que realmente no início, com a queda do Império Romano, a igreja se viu obrigada, né, a intervir como autoridade civil para evitar o caos maior ainda, generalizado. E ela atuou de forma muito precisa. Né? Isso tem que se reconhecer. Foi fundamental a ação do Papa Gregório o Grande. Foi naquele período de ano 400, 500, na queda do Império Romano, ele atuou de forma importantíssima para manter a unidade da igreja e para preservar realmente até a integridade dos cidadãos e tudo mais, e negociando com os bárbaros que estavam invadindo a Europa. Então ele teve um papel crucial. Um homem temente a Deus, um homem piedoso, né, que realmente tinha princípios cristãos verdadeiros, lá pelo ano 400, 500. Enfim, então esse era o caos que a Europa vivia. Né? E como a igreja era autoridade também, nós precisamos entender que a fé ela estava totalmente entrelaçada em todos os aspectos do cotidiano da vida das pessoas, seja nobre, seja camponês. Toda a vida deles era ligada à fé. Assim como nós lemos no Velho Testamento, o povo judeu, nós vemos na Bíblia como era ligado à religiosidade, a Idade Média era assim com relação ao cristianismo e com relação às regras da igreja. Então, toda os cristãos, eles eram, a vida do cotidiano era ligada à fé, à igreja, à teologia. Por isso que é importante nós entender um pouquinho a teologia da igreja da Idade Média, como que era, né? Para poder entender a chegada da reforma depois. Então, a igreja primitiva, irmãos, desde o princípio, ela sempre teve, tanto a igreja latina quanto a igreja ortodoxa, no caso a igreja do Oriente, a igreja grega, né, sempre observaram dois sacramentos, duas ordenanças dadas pelo próprio Senhor Jesus, que são descritos nos evangelhos, né, para cumprir, né, quais sejam, né, chamada de sacramentos, a Eucaristia, que é a ceia do Senhor, o pão e o cálice, e o batismo em águas, nas águas. Né? As duas, sempre foi, desde o princípio, a igreja primitiva seguia esses dois sacramentos. Com o desenvolver das doutrinas e tudo mais, ao longo dos tempos, esses sacramentos eles foram sendo
reinterpretados. Eles foram sendo ampliados, não mais, né, com base na revelação divina, ou no que constava na própria Bíblia, mas com base em outras revelações, em estudos escritos de homens, invenções humanas, podemos dizer, né? Isso foi acrescentado. Aí, na igreja latina, prevaleceu 7 sacramentos, que é o batismo, a crisma, que é a confirmação do batismo, a eucaristia, que é o cálice e o pão, a penitência, a unção dos enfermos, a ordenação e o matrimônio. 7 sacramentos. O que acontece, irmãos? Como o povo era humilde, simples e ignorante, totalmente ignorante com relação à palavra de Deus, quando eu falo ignorante é desconhecimento, com relação à palavra de Deus que não era difundida e não existia, os poucos escritos que tinham eram pergaminhos que estavam nos mosteiros, em universidades e nas mãos do clero e alguns nobres. Então o povo não tinha acesso à palavra de Deus. Eles eram ignorantes com relação à palavra de Deus. Então a fé, a partir do estabelecimento desses sacramentos, até então o evangelho era pregado, a palavra era pregada. A partir desses sacramentos, começou-se a dar ênfase a esses sacramentos. Então, a ênfase genuína, a fé genuína, ela foi substituída por uma obediência restrita a esses rituais, a esses sacramentos. Obedecer aos sacramentos era crucial para a salvação, inclusive. E que se as pessoas desprezassem esses sacramentos, não cumprissem esses sacramentos, era acusada de heresia, de paganismo. Né? Ignorar a palavra de Deus não tinha tanta importância, princípios da palavra de Deus, desde que as doutrinas da tradição da igreja fossem obedecidas. Dessa forma, irmãos, o que acontece é que a igreja ela sufocou completamente a liberdade espiritual. Qualquer um que buscasse a Deus de forma sincera, genuína, fora desses princípios estabelecidos, era considerado herege. E se sentia até culpado, sua consciência o acusava daquilo. Então eles estavam totalmente presos àquela teologia. Eles instituíram então um emaranhado de tradições, rituais, dias festivos e atividades que deveriam ser obedecidas. A cada tempo, cada novo concílio, novo papa, se acrescentava mais nessas tradições. A Eucaristia, irmãos, vou citar alguns exemplos para nós termos uma noção um pouquinho melhor ainda dos tempos que eles viviam. A Eucaristia, né, dentro da Eucaristia, que é isso que nós hoje fazemos aqui, eles adotaram a doutrina da transubstanciação. Para nós é algo irrelevante, aí não nos afeta, não nos toca, talvez para eles também não tocava, mas é fundamental essa definição que eles fizeram a respeito do pão e do cálice, para a compreensão da doutrina deles e para compreender o caminho por onde eles entraram. Nessa doutrina, eles viam o vinho, no nosso caso aqui, o suco de uva, né? E viam o pão no culto. Eles se transformavam com a consagração de um sacerdote ordenado, somente ele. Eles se transformavam literalmente no corpo e no sangue de Jesus, de forma literal. Então ele como que consagrava e ali vinha a presença de Jesus nos elementos do sangue e do corpo. Isso foi definido como doutrina no Quarto Concílio de Latrão, em 1215. Vejam bem, naquela época crítica, né? É uma doutrina, irmãos, cheia de superstições, que teve um significado idólatra. Então, às vezes, parece ser simples estabelecer uma doutrina assim. Não tem problema. Só que ela virou idolatria. Por quê, irmãos? No momento que se consagrava a hóstia, que é o pão, e dizia que aquele era o corpo de Cristo, Jesus estava ali, aquilo precisava ser reverenciado, mas não só honrar a memória, mas reverenciado o objeto em si. Então a hóstia passou a ser levada em procissões. As pessoas se dobravam, se ajoelhavam ao passar daquele elemento da Eucaristia. Então virou uma adoração, aquele objeto ali. Com o passar do tempo, o vinho foi proibido aos leigos, foi dado somente ao sacerdote. Por quê? Porque havia um temor, a justificativa é que havia um temor de que fosse profanado. Segundo Hebreus, tem um versículo que diz, Hebreus 10, 29, né? Ai daquele que profanar o sangue da aliança,
que pisar a Jesus Cristo e profanar o sangue da aliança. Então, uma distorção, porque fala em pisar a Jesus Cristo, não vai pisar Jesus Cristo literalmente, mas se Jesus está na hóstia, ou no sangue, no vinho, e o cálice derramar o suco no chão e alguém pisar, está pisando o sangue de Jesus, já que aquilo lá é literal. Então vejam só que distorção. A que ponto leva? Aí proibiu-se o cálice. E nessa época também proibiu-se a comunhão para as crianças. Então vejam só, uma doutrina que parece ser simples, mas que dava também ao sacerdote um poder enorme. Ele tinha o poder de trazer Jesus ali para o local da Eucaristia. Dizia-se até que ele tinha um poder maior que a Maria, que gerou apenas um Jesus. Eles não, eles poderiam fazer mais. Então, essa é uma das doutrinas, para ver como que as pessoas estavam cativas. Essa doutrina permanece ainda hoje, tá? Esse entendimento. Quando Jesus declarou, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, na ceia do Senhor, ele não estava falando literalmente. Se ele tivesse, ele não poderia estar falando literalmente, porque ele estava ali, o corpo dele estava ali, e o sangue dele estava nas suas veias, e ele estava junto com os seus discípulos, não estava no pão. Então ele não poderia estar falando literalmente. E, para finalizar, Jesus, no final ele diz, fazer isso em memória de mim. Recordar, lembrar dele e do sacrifício dele. Fazer em memória é para lembrar, não é para sacrificar Jesus novamente num ritual chamado missa. Porque esse é o nome. Missa quer dizer sacrifício. Então, o ritual da missa é o Calvário reconstituído literalmente, em que Jesus é sacrificado novamente. Então vejam como distorce a verdade. Para os leigos, para pessoas que não têm entendimento do que significa, apenas fazem o ritual sem discernimento, mas nós somos chamados para comer do pão e tomar do cálice com discernimento. A Bíblia diz isso. 1 Coríntios 11. Então, amados, além desse ponto específico, que eu até fiz questão de trazer, porque hoje é um dia de ceia aqui para nós, né, eles trouxeram um conjunto de doutrinas e ensinos que começaram de forma sempre inofensiva, mas que se transformaram em ferramentas de manipulação, em ferramentas de controle das pessoas e de lucro financeiro também. Sim, isso está amplamente, né, descrito na história e nos escritos e tudo mais. Né? Doutrinas como a penitência, o purgatório, o mérito dos santos e indulgência. O sacramento da penitência, irmãos, né, era o centro da teologia da igreja na Idade Média. Né? Era uma segunda tábua de salvação. Eles entendiam que o batismo limpava da culpa do pecado original. E entendem. Mas que o pecado, né, a penitência, ela removia a punição temporal de outros pecados que viessem depois. Então precisaria de uma penitência para pagar esses pecados. Porque o batismo era só lá para o pecado original. Esse é o entendimento da doutrina. Então, com base nisso, irmãos, né, eles precisariam de passar por um processo de penitência para escapar do castigo depois da morte. Eles precisavam, então, dar uma compensação, que era através de oração, de jejum, de peregrinações, de esmolas. Então, a penitência era ministrada também por um sacerdote, a partir da confissão auricular, que era outro instrumento também usado dentro da igreja. Então, além da penitência, o purgatório, né, uma doutrina que não tem fundamento bíblico, mas que ensina um estado intermediário entre a vida e a morte, entre a morte e o céu, um estado intermediário em que existe ali um lugar de purificação de pecados. Aqueles pecados que não foram devidamente purificados por meio de penitência, então eles seriam purgados lá. Então os fiéis, eles passariam pelo fogo para serem, né, purificados. Era um lugar de sofrimento. Né? Isso trazia medo para as pessoas, né, que buscavam na igreja um socorro para se livrar daquela punição. E aí existem os méritos dos santos. Né? Uma doutrina que ensina que os santos, todos aqueles santos consagrados, homens de Deus realmente piedosos, isso é uma verdade, né? A Virgem Maria e o próprio Jesus, irmãos, eles possuíam um excesso de méritos, né, que poderiam ser transferidos aos fiéis, aos vivos.
Um excesso de méritos que poderia ser transferido àqueles que necessitassem, por conta de pecados. Então, esses méritos, né, ele era um tesouro que era administrado por quem? Pelo Papa. Esse tesouro administrado pelo Papa, ele detinha chaves para ligar e desligar, trazendo essas frases da Bíblia Sagrada. E a transferência desse crédito espiritual, irmãos, era feito por meio de um decreto que se chamava indulgência, que aplicava à pessoa os méritos daquele santo que era reivindicado. A indulgência era uma remissão das penas temporais, portanto, né, de pecados já perdoados. Olha só, irmão, enquanto a penitência exigia um processo doloroso, humilhante de arrependimento, né, era procissão, era peregrinação, oração, jejuns, então era mais lento. Enquanto a penitência exigia esse processo lento e doloroso, né, as indulgências propunham um caminho mais rápido, mais simples, menos doloroso para o perdão dos pecados. Bastava pagar pelas indulgências. Né? Mais tarde, decretou-se ainda que as indulgências alcançariam não somente os vivos, mas aqueles que já morreram. Aí passaram a pagar pelos que já partiram também. Então vejam a que ponto chegou, né, a interpretação distorcida da palavra de Deus. Ou totalmente uma criação, na verdade, nova, né, acrescentada à palavra de Deus. O comércio de indulgência, irmãos, foi o ápice da depravação teológica, da corrupção, da ganância do clero, que motivou Martinho Lutero a fixar aquelas teses ali. Né, essa doutrina, né, uma doutrina se ligava à outra, irmãos perceberam, né? Uma doutrina estava ligada à outra de forma a trazer justamente esse controle. Né? Havia, irmãos, um clamor dentro da Europa, um clamor por uma reforma da igreja, uma transformação da igreja. Não por um rompimento com a igreja, mas uma transformação da igreja. Essa reforma já ultrapassava mais de 2 séculos, como eu falei. Né? Muitos homens de Deus, né, monges, eruditos, citando aqui, ó, Tomás de Aquino, João Duns Scott, Guilherme de Ockham, John Wycliffe, John Hus, Jerônimo de Praga, Girolando Savonarola, a comunidade dos irmãos de vida comum, os valdenses, Bernardo de Claraval, a maioria desses foram queimados, irmãos, na fogueira, por condenarem aquelas práticas, por exigirem uma reforma. Né? Na verdade, irmãos, né, desde reis, nobres, até os religiosos, os camponeses, todos, era unânime o sentimento de que precisava mudar, precisava de uma reforma. Isso era unânime na sociedade, em toda a Europa como um todo. Porém, apesar de alguns papas tentaram, né, com sinceridade, realmente mudar, a igreja não tinha força moral para uma transformação profunda e permanente. Eles não tinham essa força. Não tinham. Havia muitos interesses independentes, né, dentro do clero. A situação na Europa, irmãos, como eu disse, era deplorável. 100 anos da peste negra, foram 75 a 200 milhões de pessoas que morreram, irmãos. Um terror, né, um pânico na população. As cruzadas mataram muita gente, guerras diversas. Guerra dos 100 anos entre a França e a Inglaterra. Ela não foi contínua, mas ela continuou aquela beligerância por muitos tempos, muitas batalhas. Né? Guerras e ameaça dos turcos otomanos. Então, com a perda de mão de obra, irmãos, a pobreza, ela avassalou, ela foi avassaladora, ela destruiu, matou muita gente de fome. A cada 30% a 40% das pessoas passavam fome na Europa nessa época. Né? A falta de mão de obra, pela redução da colheita, então, pouca semeadura, pouca mão de obra, colheita ruim por conta de clima também, de pestes e tudo mais. E, por fim, altos tributos da igreja e dos nobres. Eles não iriam ficar no prejuízo. Isso oprimiu profundamente a população, os camponeses. Então havia um clamor popular. Nesse contexto propício para a revolta popular, aparece na Alemanha um enviado do Papa,
Johann Tetzel, que promoveu a venda de indulgência para concluir a construção da Basílica de São Pedro, que está lá hoje em Roma. Então esse homem, ele era um pregador hábil, mas ele manipulava, ele pregava com agressividade e com manipulação. Ele dizia assim, a frase dele escrita nos anais da história: cada moeda que tilintar no cofre, uma alma sai voando do purgatório para o céu. Esse era o estilo da pregação dele. Martinho Lutero se indignou com aquilo, o próprio príncipe da Saxônia expulsou ele da região, ele ficou na fronteira do principado, e ali o povo ia para lá, afluía para lá para comprar as indulgências. O povo, na sua simplicidade, na sua humildade, na sua crendice e superstição, fazia isso. Aí então ele afixou essas teses na porta da igreja, né? Que ali, como eu disse, a cópia dessas teses foi espalhada, algo que era para um debate somente acadêmico, para propor uma transformação, uma reforma da igreja, né? Isso se viu, né, um vento, uma avalanche em toda a Europa, irmãos. E assim, a gente acha que foi a história que foi conduzida de qualquer jeito. Deus foi conduzindo isso de forma tão perfeita, irmãos, tão perfeita. No século XV foi inventado a impressão. Não havia livros impressos. Justamente a reforma precisava de comunicar essas verdades. Como que ela iria comunicar? Com a vinda da imprensa, irmãos, começou-se a produzir Bíblias com muito mais quantidade, velocidade, e com a disposição dos reformadores de distribuir e escrever e traduzir para a língua comum do povo. O próprio Martinho Lutero traduziu toda a Bíblia para a língua alemã. E ela começou a ser distribuída. Outros também começaram a distribuir, outros reformadores se levantaram. E com a imprensa, então, aqueles ventos da reforma sopraram por toda a Europa. Despertou outros reformadores que já combatiam também, já denunciavam também esses exageros, né, do clero. Né, rapidamente se espalhou da Alemanha para a Dinamarca, os estados escandinavos, as terras bálticas, a Suíça. Né, na Suíça, o Ulrico Zwinglio e João Calvino, eles foram muito eficientes, foram eficazes na expansão que eles promoveram, alcançou a França, a Inglaterra, a Escócia, Países Baixos, regiões da Alemanha, a Polônia, a Hungria, a Transilvânia, e assim foi. Muito rapidamente, como um fogo numa palha assim. Aquilo se espalhou porque já era um anseio da população. E quando eles ouviam aquelas palavras pregadas, aqueles panfletos impressos, a própria Bíblia, eles se depararam com a verdade que liberta. Aquilo, irmãos, trouxe um romper de cadeias. Aquilo foi algo grandioso, irmãos. Então, amados, os protestantes, então, como foram designados ali por um fato específico, né, eles se fragmentaram depois, com o passar do tempo, né, em luteranos, em reformados, presbiterianos, anglicanos, metodistas, anabatistas, batistas, os pietistas, de onde vieram os morávios, né, os menonitas, de onde vêm os pentecostais. Mais tarde, nessa reviravolta protestante, né, a teologia protestante ela resumiu e ela sintetizou, né, os ensinamentos dos reformadores em 5 pontos centrais. Isso aí, essas chamadas as 5 solas. Essas 5 solas, a palavra sola quer dizer somente. 5 somentes que os reformadores consideram como fundamentais para uma fé saudável. Né? Elas são como pilares da fé que estava sendo resgatada, que foi resgatada pela reforma, o retorno à palavra de Deus no século XVI. Elas não são um documento oficial da igreja protestante, né, nem uma confissão de fé, né, mas um conjunto de crenças definidas séculos depois, né, com base na pregação daqueles reformadores. Então isso veio depois, né, alguns anos após.
essas 5 solas, 5 somente. Somente, sola scriptura. Somente a Escritura. Isso é em latim. Somente a Escritura. Ou seja, a Bíblia é a única autoridade final para a fé e para a vida cristã. Então, questionava a autoridade do Papa, que dizia que os decretos dele estavam acima das Escrituras e dos concílios também. Então, somente a Escritura. Isso era fundamental. 2 Timóteo 3,16 diz assim, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Escritura, regra máxima de fé e de prática cristã. Essa era a base deles. O outro sola Christus, somente Cristo. A salvação é obtida somente através de Jesus Cristo e não por meio de outros mediadores. Somente Jesus traz a salvação. Atos 4:12. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. 1 Timóteo 2:5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Sola gratia, somente a graça. A salvação é um dom gratuito de Deus, concedido por sua graça e não por mérito, e não pode ser merecida. Ela é imerecida. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Sola fide, somente a fé. A salvação é recebida pela fé em Jesus Cristo e não por obras. Gálatas 2:16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Sole Deo glória. Glória somente a Deus. A glória e a honra de toda a salvação e de toda a criação pertencem exclusivamente a Deus. Romanos 11:36. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém? Amém. Glória a Deus. Amados, esse movimento é muito maravilhoso. Conhecer, né, os movimentos da reforma, as lutas que esses irmãos passaram e sofreram. Muita gente, irmãos, morreu por essa verdade. Muitas pessoas queimadas no fogueiro. Né? O ódio dos seus executores levava eles a partir o seu corpo, a lançar as cinzas no rio para que não fosse dado as honras fúnebres para esses santos. Né? Homens que tiveram diante de reis, de sacerdotes, e não negaram a fé. Mesmo sabendo qual seria o destino deles. Eles sabiam que iam ser condenados, mas não negaram. Amados, hoje nós temos a palavra de Deus da forma como nós temos, irmãos. Nós temos que ser muito gratos a Deus primeiramente, que conduziu a igreja dessa forma maravilhosa, que edificou a sua igreja, que quando tudo parecia perdido, Deus trouxe um alívio, um renovo para a própria igreja e ela continua frutificando. Mas hoje já se fala, irmãos, em uma nova reforma da igreja. E nós temos que estar atentos, aprendendo com os erros do passado, com os acertos do passado, para não repeti-lo, principalmente na nossa vida, irmãos, porque a nossa alma é que está em jogo. Nós precisamos, sim, olhar para o passado, aprender desses homens, né, relembrar a memória deles realmente, honrá-los como homens de Deus que são, né, não perfeitos, pecadores, sim, que precisam de Jesus tanto quanto nós, mas homens que são exemplos para nós, homens que não puderam ser relacionados ali na galeria dos heróis da fé de Hebreus 12, muitos, mas pode ter certeza, irmãos, lá no céu eles estão todos escritos ali. Que nosso nome também possa estar ali, irmãos, mesmo que a gente hoje não esteja sofrendo como eles sofreram. Hoje é muito mais fácil para nós termos uma vida tranquila, irmãos. Não perdemos tempo. Não podemos negligenciar, irmãos, um chamado tão nobre que nós temos. Tão importante, irmãos. Tão poderoso, irmãos. A ponto desses irmãos
entenderem tão perfeitamente e dar a sua vida por Ele. E às vezes nós banalizamos e negligenciamos por coisas tão pequenas. Amém, meus amados? Vamos partilhar da ceia nessa manhã.